Olá, nós vamos iniciar hoje Marcos 1. E nós veremos que a explanação do livro de Marcos é algo bem ativo, tanto que no capítulo 1 ele narra muitas coisas. Ele começa falando sobre João Batista, que ia pelo deserto pregando arrependimento de pecados, e que de todas as partes vinham pessoas confessando os seus pecados a João Batista e sendo batizados. E então, diz que Jesus vai até João Batista, mesmo sem pecado, que nós o sabemos, e ali também é batizado. No momento em que Jesus é batizado, os céus se abrem, desce como em formato de pomba o Espírito Santo, e ouve-se a própria voz do Deus Pai dizendo: "Esse é meu filho amado, em quem me comprazo". Nós vemos aí uma das manifestações da Trindade agindo junto naquilo que é o processo da salvação, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E então, ali, Jesus, após ser batizado, tudo isso no capítulo 1, o Espírito Santo já leva Jesus para o deserto. Olha só. E Jesus esteve 40 dias no deserto, sendo tentado por Satanás. E Marcos, ele faz uma observação que você não verá em lugar algum. Ele diz: "E Jesus viveu entre as feras". Já pensou? Essas feras, nós sabemos, também se tratam de animais, até porque Jesus estava num monte, né? Imagina quantas feras haviam ali. Mas as feras, na verdade, se tratam dos próprios demônios, que Jesus esteve ali convivendo 40 dias num ambiente totalmente demoníaco, sendo atacado, hostilizado. Dá para imaginar o cenário que Marcos está nos dizendo. Satanás, diz a Bíblia Sagrada, tenta Jesus 40 dias. O Espírito Santo, após Jesus ser revestido de poder, o Espírito Santo já leva Jesus para o deserto e ali ele vive no meio das feras. Ele fica ali sendo realmente provado, ele fica ali realmente sendo, e nós sabemos que os 40 dias de tentação de Jesus realmente foram dias de batalhas terríveis, porque Jesus estava como homem, 100% homem, tanto que ele precisou, assim como nós, do revestimento do Espírito. E o versículo, Marcos termina dizendo: ele viveu os 40 dias no meio das feras, mas os anjos o serviram. Por quê? Porque ele venceu, ele subsistiu a toda tentação, a toda provação, a toda proposta que nós sabemos que Cristo sofreu naquele lugar. Quando ele sentiu fome, quando ele se sentiu fraco, foi o momento em que o inferno, o diabo, veio com mais força e propostas até de suicídio. Né? E hoje nós vemos o alto índice de pessoas que perecem no deserto, perecem no momento de dificuldade, porque realmente o inferno vem sem dó. E nós precisamos realmente subsistir no deserto, na provação. É nessa hora que realmente o poder de Deus precisa se aperfeiçoar na tua fraqueza. A fé te fará romper. Quando Jesus vence o deserto, quando Jesus vence a Satanás e aquelas feras, todos aqueles ataques espirituais, os anjos o servem, diz que João Batista é preso e Jesus então vai para a Galileia para pregar. E no caminho já ele encontra Simão e André, e ele já encontra Simão ali, eles estavam pescando, ele já chama, eles venham e eu tornarei vocês pescadores de homens. Né? Isso é muito forte, isso é uma verdade que eu guardo muito no coração e todos os dias eu tento lançar a rede. E você que me ouve, você pode estar ocupado com as suas redes, né? Lançando a sua rede ao mar, lutando pela vida, mas Jesus te convida a você ser um pescador de homens, é você lançar todo dia a rede.
Hoje nós temos a internet, que é um veículo poderosíssimo, né? Que você pode usar para entrar em países, para pregar o evangelho para todas as línguas. Você tem acesso hoje e Deus, ele quer te usar. Seja essa ferramenta, seja um pescador de homens, né? Lança, qual é o papel do semeador? Né? O semeador saiu a semear, lança semente. Qual é o papel do pescador? Lança a rede, né? E a rede vai abraçar todos aqueles a quem o Senhor quer salvar. Da mesma forma, Jesus continua prosseguindo, então ele encontra com Tiago e João. E eles dois estavam já mais enrolados, eles estavam, diz a Bíblia, consertando redes. E isso é muito sério, né? Há pessoas que estão ali, imagina só consertar a rede, é tanto embaraço, e às vezes sua vida esteja assim. Está tudo embaraçado e não consegue desfazer nós da sua vida, mas Jesus também chamou aqueles que estavam todo embaraçado e falam, venham, né? Chamou-os e eles aceitaram seguir a Jesus. Então larga os seus embaraços, larga essas redes, né, que te prendem, que te aprisionam, se torne um pescador de homens, se torne hoje, com essa palavra, alguém desprendido das coisas desse mundo e que segue ao nosso Senhor. Jesus ali caminhando já estava acompanhado, perceba, Jesus acabara de ser batizado no Espírito Santo. Ele recebera o poder do Espírito Santo na hora do batismo nas águas, né? Lembra que Marcos já fala que João Batista ia batizar com água, mas viria Jesus que batizaria com o Espírito Santo. E é interessante esse detalhe, porque os homens, nós seres humanos, temos essa ordem de batizarmos os demais com água, mas o batismo no Espírito Santo realmente é o Pai quem dá. Jesus andando, caminhando, então já aparece o primeiro endemoniado. Vem um jovem possesso e o demônio reconhece Jesus e começa a gritar, ah, você é o Santo de Deus, né? E ali começa a declarar a verdade, porque os demônios reconheceram a Jesus Cristo. E toda a santidade, pureza, porque Cristo não pecou e não tinha pecado algum, porque era Deus em carne e ali 100% homem. No momento em que eles começam a gritar, né, possessos, possuindo aquele corpo, Jesus manda eles se calarem e prontamente ordena que saiam do corpo daquele homem. E eles gritando, berrando, alvoroçando, são expelidos. E ali então começa todo o processo ministerial de Jesus. Percebam, Jesus estava ali agora já pronto para seguir uma caminhada toda ministerial. Então, em seguida, depois de expulsar aquele demônio, ele começa a anunciar o reino de Deus e a primeira pregação é: arrependam-se, creiam no Evangelho. O Evangelho é a boa notícia, né? Arrependam-se, quebrantem-se, reconheçam que são pecadores, reconheçam que precisam de Deus e acreditem nas boas novas de salvação. Então eles saem e ele visita a sogra de Pedro, que estava também ali em trevas, estava enferma, com muita febre, e Jesus é a própria vida. Ele entra naquele ambiente e ele já ora por ela e ela é curada imediatamente e serve a Jesus. Então ele sai curando enfermos, libertando endemoniados e, interessante esse detalhe, e tendo chegado a tarde, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Imagina, ele foi batizado nas águas, recebeu o poder do Espírito Santo e já estava ali realizando toda a obra do Senhor, e diz que Jesus então curou muitos enfermos de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios e não deixava que os demônios falassem, porque os demônios sabiam quem ele era. E ele foi ainda, sendo Cristo, o Santo de Deus, diz que antes
que entardecesse. Ele dormiu naquele dia e no amanhecer, antes que o sol se pôsse, ele já foi num canto orar. Se Cristo, após ter recebido o Espírito Santo, após ter feito toda aquela obra de Deus, acordava cedinho para orar, imagina nós, queridos, que queremos fazer a obra do Senhor. Se Cristo, isso você leia, Marcos 1, está lá no versículo 35. E levantando-se de manhã muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e orava. Esse é o problema de muitas pessoas. Elas querem enfrentar demônio, querem guerrear contra o inferno, querem curar, querem libertar, mas na hora de ter intimidade com Deus, não o têm. Não buscam o Senhor, não conseguem aquilo que é o poder genuíno de Deus. Então tem uma vida ativista, né? Uma religião fria, e diz que Jesus começou a pregar, e ele não pregava igual os saduceus, mas ele pregava com autoridade. E a autoridade, quem pode nos dar é o Senhor, através da intimidade. E diz então que os discípulos começaram a dizer a Jesus: Jesus, todos te buscam. E Jesus expulsava demônios e curava enfermos. Nesse momento vem a ele um leproso. E nesse momento ele indaga a Jesus. A lepra, vocês sabem, queridos, que se trata, que se iguala ao poder do pecado, que inicia-se com uma pequena mancha, mas vai se espalhando sobre o corpo inteiro e acaba muitas vezes levando à morte ou à putrefação realmente daquele corpo. E aquele leproso, que simboliza todos nós pecadores, aproxima-se de Jesus e pergunta: se o Senhor quiser, tu podes me limpar. E Jesus fala que sim, sentiu muita compaixão do estado daquele leproso, que é a compaixão que Cristo sente por nós, pecadores. E é importantíssimo você que me ouve entender isso. Jesus não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar-nos. A visão da religiosidade é te afastar de Deus. A visão da religiosidade apregou que você não é digno, mas é tudo errado isso. Jesus, ele veio para os pecadores e não para os sãos. E aquele leproso, em estado realmente de putrefação, o corpo, né? Imagina só o estado. Move o coração de Jesus, que sente extrema compaixão e diz: eu quero, fique limpo. E diz que desapareceu todas aquelas feridas do corpo daquele leproso e ele foi curado. Da mesma forma, Cristo já nem podia mais andar publicamente, porque todos o buscavam. E eu quero que você que me ouve hoje, como os discípulos disseram: Jesus, todos te buscam. Está lá no versículo 37. Que você possa ser um desses, independente do estado que você esteja. Busque a Jesus. Se você está no meio de feras, como Cristo estava, no meio de ataques demoníacos, confia no Senhor. Não entregue sua vida. Lute, resista até o fim, como Cristo o fez, e os anjos o serviram. Receba essa palavra. Marcos, você vê que ele é bem movimentado. E nós iniciamos hoje o Evangelho de Marcos. Deus abençoe.